A obra vai estudar isso a fundo, sem preconceitos e sem desvios. Existem outros mundos habitados e eles estão influenciando a humanidade? As sociedades secretas do planeta têm envolvimento com estes seres e com eles que planejam e como eles planejam o controle do planeta. A besta do Apocalipse é um fenômeno alien de controle global? Apocalipse 12 fala na invasão da Terra pelo dragão e seus anjos e uma guerra física na Terra, operada por eles. O que está querendo dizer este capítulo-chave para entender o fenômeno OVNI sobre a Terra? São assuntos que serão abordados nessa obra. Conheça os assuntos mais intrigantes do planeta. Estaremos sendo governados e dominados até o nível mental por forças de outros mundos? Essa obra é assustadora, mas é real. Creio que o maior drama para a espécie humana hoje é o fenômeno das abduções, operações invasivas sobre o corpo e a alma humana. Muitos dizem que não há mais salvação fora da religião, mas a promessa de ir ao só achei quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. Ele veio me ajudar. Existe salvação sim, fora da religião, se arroxo Não me arrumo, mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. E sempre que eu achei que ia desmoronar e a rocha veio me ajudar. Capítulo 2 A Lei Única no Cosmos. Em todo o cosmo criado pelo Eterno, existe uma lei única de adorar apenas ao Criador. Mas muitos seres criados dos vários mundos do cosmos resolveram adorar outros líderes do caos que se rebelaram contra a lei única. Existem 144 mil universos e em todos eles prevalece a lei única. Mas o caos, que nós conhecemos como Terron, a escuridão infinita, o caos, está sempre em guerra tentando subverter esta lei. Quando um universo primordial é destruído, outro universo deve ser criado para ocupar seu espaço. Foi assim que o nosso surgiu há 15 bilhões de anos, mais ou menos. Isso faz do nosso universo um berçário de estrelas e mundos.
Nosso universo é o mais jovem dos 144 mil universos. É ainda um bebê diante dos demais universos que têm trilhões de anos. Quando ocorreu a explosão inicial, tudo se espalhou em nuvens gasosas. Toda a matéria-prima estava contida nessas nuvens. Elas foram se condensando e criando minerais. Depois vieram os vegetais e a vida animal, até chegar ao ser humano no último ciclo. Uma força superior trabalhou com esta matéria-prima, criando os agrupamentos que geraram estrelas e o conjunto delas formou galáxias. Trilhões de mundos foram criados no nosso jovem universo. Tudo criado pela força superior que podemos chamar de espírito de Arro ou espírito da criação. Esta força é a personalidade viva do Criador primeiro, daquele que está sentado sobre o trono. Ele não criou sozinho, ele trabalhou usando trilhões de anjos, os anjos criadores, que vieram à vida trilhões de anos antes da criação do nosso universo. Os anjos trabalharam sobre a ordem do Pai, pelo sopro do Espírito do Eterno e comandados pelo Verbo vivo Yahushua, que era desde o princípio. Eles trabalharam em conjunto, comandando trilhões de anjos na criação dos mundos. Isso aconteceu desde a explosão inicial que a ciência chama de Big Bang. Só que tem um porém. Toda explosão tem seu princípio destrutivo. Este princípio é o caos, Terron. O caos já existia em outros universos, mas surgiu em nosso universo no exato momento que ocorreu a explosão inicial e a matéria se expandiu, se misturou. No primeiro instante da criação já começaram a agir duas forças antagônicas, o espírito de Arro criando os mundos e o caos distorcendo, confundindo e criando mundos controlados por ele. Os mundos criados pelo caos, no entanto, são menos do que os bilhões de mundos criados pelos anjos que o caos agiu depois, tirando do caminho do eterno, fazendo este mundo se curvar à escuridão. Desde a criação e depois, no decorrer da vida do mundo criado, o caos sempre agiu. O nascimento, morte e ressurreição de Yahushua foi um divisor de águas entre os universos. A Terra se tornou o centro de vários mundos e dimensões do nosso universo. O caos, como nunca desiste sua guerra contra a ordem, enviou para a Terra seus maiores guerreiros para desencaminhar a raça humana, impedindo que os humanos adorassem um único Yahweh, o único Criador. Primeiro ele criou religiões pagãs, desviando o homem do caminho de Arro. Depois criou ordens secretas que mantêm o homem refém da escuridão. É estranho citar que o caos criou ordens secretas, só que estas ordens secretas preparam o mundo para a manifestação do anticristo, o rei do caos, sobre a terra, um divisor de águas igualmente no universo. Logo será travada a batalha do Armagedon entre Yahushua e o Anticristo. Os Greys trabalham usando estes pormenores para abduzir e controlar pessoas. Eles querem colocar na Terra guerreiros do caos e para isso precisam criar um corpo híbrido, um corpo que seja guardião do caos e ao mesmo tempo um humano, pois só o humano pode respirar e viver neste mundo sem problemas. Através disso, os Greys começaram a abduzir pessoas em massa por todo o mundo para criar a raça híbrida entre humanos e aliens. Eles abduzem estas pessoas e retiram o material genético delas para criar a raça híbrida em laboratório. Mas também usam hospedeiras femininas que são Greys. Eles fizeram muitas experiências, incluindo sexual, criando sexo entre humanos e aliens. Geralmente, o humano que copula com um alien, seja ele homem ou mulher, quando é trazido da abdução,
não lembra o que ocorreu. Há casos de humanos que porta na Terra um feto alien, criado nas abduções de aliens fêmeas que levam em seu ventre um filho de humano. As operações são em larga escala e o único objetivo é criar uma raça híbrida entre humanos e aliens, a fim deles controlar a raça humana durante e após o governo do Dajjal, ou Anticristo. As abduções em massa fazem parte da alegoria da besta, que veio do abismo, citada no Apocalipse. João estava sobre a areia do mar quando viu a besta. E mar é um mundo sob o controle destes seres da escuridão. Ou seja, muitas interpretações do Apocalipse, como na própria escritura mostra que o mar é um mundo, nações, línguas e povos, muitas vezes a gente ouviu essa interpretação e achou que estava se falando apenas do mar da terra. Mas esse mar, hoje, com o entendimento que nós temos, que os mundos e as dimensões eles estão dentro do mar das águas primordiais e também das águas abismais em relação aos mundos do caos, nós podemos entender que a visão da besta do Apocalipse sentada, que subia do mar, nós entendemos que esses povos, línguas e nações são as diversas raças de povos diferentes que fazem parte das 7 cabeças e 10 chifres da besta, de fora da terra, dentro do mar das águas. Esse mar é o mundo, é o mar cósmico que abriga todas as galáxias, todos os universos que existem dentro desse mar cósmico primordial. Interessante isso. Então, voltando, João estava sobre a areia do mar quando viu a besta. E mar é o mundo, um mundo sob o controle destes seres da escuridão. O terror das abduções é parte do processo, cujo foco principal é a criação de um governo único regido por um chip implantado na pele. Chip que também é invenção alien, pois grande parte das pessoas abduzidas recebe um chip implantado na pele, muitos antes do homem do século 20 e 21 descobrir o chip que pode ser implantado na pele para controlar a raça humana. Foram eles que inventaram o Projeto 666, eles da besta do abismo, eles do cosmo infinito. Prepare-se, o mal já está na Terra e tem pressa de controlar o planeta. Capítulo 3. Os implantes alienígenas. Há milhares de relatos sobre a retirada de implantes aliens em todo o mundo. O fenômeno é assustador, mas os governantes procuram ocultar, pois ficou claro para os pesquisadores que os governos da Terra ocultam o fenômeno. Há motivos substanciais para eles negar o fenômeno UFO e as abduções. 1. O motivo da religião. A descoberta de alienígenas poderia abalar as religiões constituídas. 2. O motivo do controle. Os governantes escondem a verdade, pois querem controlar e usar as técnicas alienígenas para o progresso da humanidade e, infelizmente, para criar armas. 3. O motivo das ordens ocultas, que conspiram ao lado dos aliens pelo controle do planeta. 4. O motivo da histeria coletiva. Eles temem que, ao revelar a verdade sobre os aliens, a raça humana entre em histeria, perdendo sua autoidentidade. 5. O motivo do terror. Eles temem uma epidemia de medo e loucura que poderá se alastrar caso a raça humana descubra que não está sozinha no espaço ou no universo. Isso aconteceu no século XX, quando um radialista americano declarou que a humanidade estava sofrendo uma invasão marciana. Era só uma brincadeira, mas milhões de americanos acreditaram, entrando em surto,
o motivo do controle total, as ordens ocultas querem nos manter, no caso, motivo 6, o motivo do controle total. As ordens ocultas querem nos manter como cobaias dos extraterrestres. Por isso não divulgam a verdade sobre eles. Imaginem os ratos em laboratório se soubessem que os cientistas estavam apenas usando eles em experiências, encontrariam um meio de fugir e sabotar a experiência. Nós somos os ratos. Por isso eles querem nos manter sob o controle, nos mantendo na ignorância. 7º, o motivo da possessão. Enquanto não sabemos a verdade, somos possuídos por unidades de inteligência não humanas. Eu poderia enumerar centenas de motivos, mas estes já bastam para dar uma ideia do porquê a humanidade é mantida na ignorância sobre a existência dos UFOs. Os milhares de implantes que são encontrados em todo o mundo em corpos humanos mostram que os aliens são reais. Agora ele vai mostrar aqui provas de casos reais de médicos que retiraram implantes alienígenas de pessoas que foram ao médico se queixar de uma dor aqui, de uma dor ali, e em ressonâncias magnéticas e raio-x foram detectados implantes desconhecidos nessas pessoas. E foi aí que elas souberam que tinham implantes alienígenas dentro delas. E aqui ele está dando aqui uma amostra de algumas reportagens a respeito. A retirada de um implante extraterrestre. O implante extrafísico significa que uma peça de origem desconhecida é colocada em algum lugar do corpo pelos extraterrestres para servir aos seus propósitos. Existem evidências de que nos implantes alienígenas há uma grande manipulação biológica de seres humanos. Detectado através de raio-x, esses implantes demonstram ter sua origem extraterrestre. Estes artefatos, quando retirados do corpo dos portadores, são geralmente analisados em laboratório. Cientistas da Universidade do Texas, com o apoio do geólogo Robert Smith, fizeram exames laboratoriais em um objeto implantado numa pessoa e nessa análise testaram 65.000 substâncias conhecidas na Terra e nenhuma delas correspondia com as encontradas no implante. Outro conhecido cientista e médico de nome Roger K. Leir foi inúmeras vezes convidado a operar vítimas de abduções e a retirar implantes alienígenas dos seus corpos, detectados através de raio-x. Leir descreve, em sua obra publicada com o título Implantes Alienígenas, Somos Cobaias dos Extraterrestres? A sua experiência de se aprofundar nos mistérios da ufologia e o que sentiu em sua primeira operação ufológica, quando removeu 3 implantes. Um destes implantes era uma massa triangular em formato de T, de cor cinza e ligeiramente brilhante. Tinha aspecto orgânico e metálico, medindo cerca de meio centímetro de comprimento por meio centímetro de largura. Essa intervenção ocorreu com a norte-americana Patrícia, de 23 anos, casada, mãe de 3 filhos e abduzida por 2 vezes. Patrícia teve 2 implantes removidos. O segundo se parecia com uma semente de melão, ainda menor que o primeiro, com fios na extremidade e coberto por um tecido lustroso e mole, também de cor cinza. Nos 2 casos, mesmo com as tentativas, o implante não se rompeu, impedindo sua análise mais profunda. Uma coisa muito estranha nas abduções é que os implantados não apresentam cicatrizes, marcas ou sinais que identifiquem por onde o objeto foi inserido, além do enorme campo eletromagnético existente. Mesmo com todas essas evidências, Leir é bastante cuidadoso quando se refere aos casos médicos
cirúrgicos desses implantes e diz: ao utilizar a abordagem médico-cirúrgico na análise das abduções, também entrei num reino onde os termos convencionais tornam-se imprecisos e devem ser cuidadosamente redefinidas para descrever experiências que parecem estar muito distantes da realidade cotidiana. Do livro As Luzes Indicam o Caminho. O relato de hoje refere-se a mais um caso de implante que tivemos oportunidade de trabalhar. Fui participar de um evento de danças circulares, celebrando um encontro entre terapeutas e amigos na residência da pessoa encarregada de organizar as participações de um terapeuta muito conhecido no Brasil e no mundo, de passagem por nossa cidade. Após os eventos, resolvemos festejar. Um dos terapeutas falou dos incômodos que estava tendo, de dores enormes nas costas, e que acordava no meio da noite sem poder dormir. Onde estavam? Na verdade, onde estas dores fortemente atacavam. Utilizando a visão interna, coloquei as mãos sobre o local e percebi que havia algo estranho. Parecia-me uma forma oval e outra retangular, como se fosse uma placa, que estavam causando o desequilíbrio. Era um implante. Então, o amigo sugeriu que eu retirasse o que estava vendo. Fiz algumas providências para casos de implantes. No entanto, não consegui o intento. Algo impossibilitava a retirada. Pedi para ele um pouco de tempo e mais tarde, na mesma noite, faria nova tentativa. Já em casa, após deitar-me, efetuei uma projeção e voltei diretamente ao fato. Observei então a totalidade da situação. O chip implantado era formado de 2 peças. Uma parecia ser um puxador ovalado e estava ligada a uma chapa retangular, que lembrava uma memória de computador. Olha isso! Na posição em que se encontrava, qualquer movimento prejudicava a coluna e removê-lo naquela posição era temeroso, podendo causar danos na coluna do rapaz. Teríamos que encontrar uma forma de resolver a situação. Sozinha era praticamente impossível fazer qualquer coisa. Resolvi solicitar a ajuda dos arcturianos. Olha bem, esse médico já era envolvido com Loja Branca. Resolvi solicitar a ajuda dos arcturianos, a medicina mais avançada dos universos conhecidos. Então, foi o que fiz. No momento seguinte, uma equipe estava ao meu lado e todos juntos começamos a resolver o que faríamos naquele caso inédito. De comum acordo, delicadamente removemos todo o conjunto para o lado direito do corpo e efetuamos a desmontagem da peça, desligando a alça oval da placa retangular. Feito isso, retiramos essa primeira parte sem tocar na coluna e nos seus filamentos nervosos. Restava a segunda parte. Então erguemos o braço direito do rapaz, fizemos deslizar a placa pelo lado direito do corpo, isto também para evitar qualquer dano na parte cardiológica. A primeira parte do chip, ao ser colocado fora do corpo, pareceu ser bem sensível ao ar, pois em segundos dissolveu-se. Mas a segunda parte não aconteceu da mesma forma. Então, seguimos um pensamento geral. Se o ar não dissolvia, então tentaríamos a água. Foi uma ótima ideia. O chip, ao ser colocado em água salgada, que parecia corrosiva no caso, desmanchou. Desmanchou a placa e todos os dados que poderia haver nela. Foi feita uma varredura em toda a parte do tórax e costas do rapaz, com uma película fina. Não reconheci de que era feita. Para avaliar os danos que o chip poderia ter causado, em seguida, foi colocado nos locais vazios de onde foram retirados os implantes um líquido que mais parecia prata líquida, com a função de sarar, como informaram nossos laboriosos amigos de Arcturus. Interessante, né?
Depois, recomendado que fosse dada uma orientação para que o rapaz procurasse um pneumologista. A parte biológica estava apresentando como se existisse uma quantidade de ar. Parecia fumaça, que era causado por problemas emocionais ou cigarro. Na manhã seguinte, foi dado o recado para que fosse efetuado o exame e fechamento total do trabalho. Fiquei pensando em como poderemos nos proteger de casos como esse. Acontecia algo dessa forma com um terapeuta que sabia lidar com coisas desse tipo, e as pessoas comuns como poderiam se proteger? A resposta chegou em seguida. Estamos no mesmo barco. Precisamos manter uma atitude de liberdade das amarras internas, orando e vigiando. Isto quer dizer estarmos atentos aos nossos pensamentos, palavras e ações. Somente nos mantendo em vibrações superiores, onde a luz do amor prevaleça, poderemos nos livrar de qualquer ataque, seja físico ou extrafísico, e todos poderemos facilmente seguir este padrão. É só querer. Agora o autor vai dar sua ressalva sobre essa matéria. Esta matéria mostra que há médicos em todo o mundo removendo implantes. Mas o médico em questão deste texto também é um adepto da loja branca. Uma filosofia que acredita estar em contato com forças das estrelas, forças espirituais fora do corpo denso, e para eles pede ajuda para fazer as operações. Cresce no planeta o número de pessoas que participam destas seitas, que alegam se comunicar telepaticamente e por projeção astral com os aliens. Para estas pessoas, o fenômeno alien é real. Milhares de pessoas estão recebendo implante em todo o mundo, estão sendo monitorados e possuídos por forças não humanas, e este é um dos maiores motivos para os governantes esconder a verdade sobre os UFOs. Eles não querem admitir que permitem que sejamos cobaias em experiências terríveis. O governo não quer admitir que sabe e ainda ajuda estes seres a nos tirar de nossas casas e nos abusar sexualmente e mentalmente. O governo é culpado e ajuda esses seres, pois está usando a tecnologia alien para criar o governo mundial. O governo do anticristo, o chip do projeto 666, é originado do chip usado nas abduções. Quando falo do governo, não estou falando do governo brasileiro, e sim do governo oculto do mundo que está em todos os escalões dos governos de vários países. O governo está permitindo a invasão de nossos lares e a tortura de nossos familiares. Implantes extraterrestres, provas reais de abduções? Os implantes extraterrestres ou implantes alienígenas, termo comumente usado no campo da ufologia, são supostos objetos físicos e pequenos com propriedades de um microchip, que supostamente são colocados no corpo de alguém pouco depois de ter sido abduzido por alienígenas, e talvez esse seja um dos tópicos mais sinistros da ufologia. As vítimas, podemos dizer assim, das supostas experiências com alienígenas, narram a situação como horrível, dolorosa. Alguns colocam como um tratamento de canal dentário sem anestesia. Nossa, e eu posso dizer, porque eu fiz um tratamento, não de canal, mas de retirada de siso, e eu estou aqui, ainda me recuperando, e não foi uma experiência nada boa. Embora eu esteja bem, eu estou aqui gravando e já estou sentindo os buracos da onde o dente foi arrancado latejarem. Mas eu estou aqui gravando o vídeo para vocês. Daqui a pouco eu vou tomar um remédio quando eu terminar. Se um tratamento de canal dentário é pior e sem anestesia, eu não quero imaginar o que seria o que acontece dentro dessas abduções. Humilhante e inimaginável. Utilizando de tecnologia bem mais avançada do que a nossa,
Os implantes também serviriam para enviar dados biológicos do corpo humano aos alienígenas. As especulações sobre que esses seres minúsculos aparelhos podem servir, inclusive para monitorar mudanças hormonais e facilitar alterações celulares necessárias no transporte e entrada dos abduzidos nas espaçonaves. Estudando o assunto. No dia 23 de fevereiro de 1998, o Dr. Roger Leir e o terapeuta Daryl Sims, pesquisador de abduções, apresentaram em uma das reuniões de uma organização ufológica uma notícia fantástica. Em agosto de 1995, o pesquisador Daryl Sims levou ao Dr. Leir duas pessoas supostamente sequestradas por seres extraterrestres, que apresentavam indícios de possuírem implantes introduzidos em seus corpos, tal como acontece com o fenômeno OVNI em geral. A ideia dos implantes extraterrestres é pouco levada a sério pela comunidade científica. Assim, a investigação principal sobre este assunto tem sido feita por outras comunidades, como Roger Leir, criador da Fundação para Pesquisa Interativa e Tecnologia Espacial, que afirma ter recuperado cerca de uma dúzia este tipo de implante em operações nos pacientes. Garante que estes implantes têm algumas características incomuns, incluindo a emissão de sinais de rádio e de movimento em separado sob a pele do sujeito. No entanto, não está claro se as teorias e evidências alegadas por Roger Leir foram verificadas independentemente. Para que servem? Supostamente, a função dos implantes seria permitir que os abduzidos sejam rastreados, assim como nós fazemos com colares e identificadores de rádio, transmissores no pescoço ou nas pernas de animais selvagens. Isso daria aos extraterrestres informações sobre as rotinas humanas, ao mesmo tempo que lhes permitiria sequestrar suas cobaias, objetos de estudo, periodicamente para checar patologias físicas, envelhecimento, procriação e tudo mais que pudesse interessar. Ainda segundo o relato pelas vítimas, outras habilidades reivindicadas dos implantes variam de telepresença, controle da mente e biotelemetria. Semelhante a este último, a marcação do ser humano como dos animais selvagens para estudo. Interessante que em outros vídeos que eu mostrei para vocês dos Almarães, onde no filme A Ascensão de Júpiter, aquele Nephilim de outro planeta, ele dizia para Júpiter que aquilo que era tirado de nós, né, e que trazia para eles a juventude e a jovialidade, o tempo, né, o mais tempo, uma corrida por mais tempo, né, ou seja, conseguirem viver mais tempo. E que ele disse que esse processo que eu mostrei lá para vocês no vídeo, esse processo era como se fôssemos gado para o matadouro, e que para os irmãos dele, que tomam conta do planeta, entre aspas, era como se nós fôssemos a sua fazenda, né? E aqui um médico, um cientista falando que era como se, semelhante a este último, a biotelemetria, era semelhante à marcação do ser humano como dos animais selvagens para o estudo. Claro, porque a maioria das pessoas que são abduzidas, eu não posso dizer todas, algumas que eu acredito, isso é um pensamento meu, que algumas pessoas já é tirado, mulheres são levadas para as naves para ser abduzidas, e dentro dela, como o autor mesmo falou aqui no início do capítulo, é colocado dentro dela um feto alienígena, para que nasça uma criança híbrida. E como essa pessoa, ela gera esse filho
E alguns eles permitem que nasçam e fiquem ali sendo criados por aquela família. E quando é criança, eu acredito, eles monitoram essa criança e quando ela começa a ter suas experiências, quando a criança ainda é muito, como essa criança ela tem tanto traços de humano, mas carrega aí uma semente alienígena nela. Quando essa criança começa com a sua pineal, a sua glândula pineal está bastante ampla, bastante aberta, a gente sabe que as crianças têm uma facilidade de contato com o mundo espiritual, dimensional. Elas têm muita facilidade de fazer projeção astral natural. Então, esses seres entram em contato com essas crianças nos seus sonhos, na projeção astral, levam elas para as naves e ali mesmo já colocam um implante e vai acompanhando essa criança. Em outros casos, eles abduzem pessoas adultas e colocam implantes nessa pessoa para estudar ela, talvez saber se ela é compatível para gerar um bebê alien ou se de repente é mais fácil só pegar o DNA dela para criar um híbrido. E eles vão fazendo essas análises, isso aqui na minha cabeça, nos meus pensamentos aqui comigo, nos meus botões. Né? Mas eu não sei se é assim que ocorre, mas eu acredito que sim. E quando essas pessoas se tornam estão na fase de se tornar úteis para eles, porque a criança cresce, muitas das vezes ela acaba sendo rejeitada pela família, achando estranho, a família não compreende, a criança quer contar o que aconteceu com ela e os familiares não acreditam. E como a gente viu ali no caso da médium Mônica Medeiros, isso levou ela a cair de cabeça no mundo do espiritismo, né? Quando as abduções pararam, né? Que ela relatou lá no último vídeo, no primeiro vídeo dos Greys. Se você ainda não assistiu, assista. Ela relatou que ela foi abduzida dos 5 aos 13 e nos 13 anos, quando as abduções pararam, ela criou assim uma vontade enlouquecida de ler livros. E o primeiro livro que ela se interessou de ler foi um livro espírita chamado O Livro dos Espíritos, e dali ela não parou mais. Ou seja, isso já era um condicionamento, ela já devia estar sendo monitorada e esses desejos colocados na mente dela, para que ela adquirisse os conhecimentos necessários para na hora certa eles voltarem a fazer contato com ela, gerarem o clique e ela passasse a ser a boca deles ali no meio dela, onde ela montou um centro espírita chamado Casa do Consolador, onde muitas pessoas vão buscar ajuda de cura, ajuda espiritual, onde eles fazem muitos trabalhos caridosos, né? Ajudam muitas pessoas, recolhem, fazem um trabalho filantrópico maravilhoso, um trabalho com a natureza, porque esse é o estilo da Loja Branca, né? A Loja Branca trabalha com a ferramenta da persuasão, muito conhecida no meio de quem estuda as armas e os gatilhos da persuasão, que é o princípio da reciprocidade, né? Que compete em você dar uma coisa para alguém primeiro, para depois você automaticamente fazer com que por gratidão aquela pessoa se sinta devedora sua de retribuir quando você pedir um favor, né? Em outro vídeo, nos próximos vídeos, né, quando a gente terminar os Greys, a gente vai passar para os Pleiadianos e eu vou trazer um pouco mais sobre a vida e a história da médium Mônica Medeiros, onde vocês também vão conhecer a Pleiadiana que está trabalhando com ela há muito tempo e que foi a que entrou em contato com ela depois da vida adulta, gerou esse clique e ofereceu para ela uma ajuda mútua, uma troca. Ela simplesmente disse para ela que tinha uma proposta de trabalho conjunto, né? Eu ajudo aí as pessoas, o meu povo traz para vocês, para o seu centro, para as pessoas que frequentam o seu centro e para outras que, aonde você for,
métodos de cura de doenças, de vários males, porque eles têm o conhecimento, né, que nós não temos, eles têm formas de trazer cura para as pessoas e muitas outras coisas, muitos outros benefícios. E em troca você divulga o meu povo. Algo assim, simples e prático. E até então, eles estão trabalhando juntas. A Mônica Medeiros tem um canal no YouTube onde ela faz aí várias palestras online hoje. E muitos espíritos que trabalham com ela fazem as lives respondendo pessoas assim mesmo. Ela canaliza, né? Ela canaliza essa pleidiana chamada Sherry Ann. E as pessoas ficam ali no chat fazendo perguntas sobre a nova era, sobre a nova terra, sobre a nova raça humana, perguntas de cunho pessoal, do universo, do planeta dela, de vários tipos de perguntas. E ela ali canalizando a Sheiliana ali praticamente dando a Sherry Ann, não é nem Sheiliana, é Sherry Ann. Ela responde ali muitas dúvidas das pessoas e no final ela faz todo mundo entrar em meditação, todo mundo entrar numa projeção para vários tipos de coisas, né? Seja para cura, para relaxamento e muitas das vezes até para nave eles vão, projeção astral. E aí o trabalho está sendo feito, onde eles estão aí pregando a sua falsa luz, pregando nova era, nova terra, nova raça humana, convencendo as pessoas que são abduzidas, que elas não são vítimas, como vocês puderam ver ali no último vídeo, né? O primeiro vídeo dos Greys, onde ela relatou que os abduzidos, a única coisa que a gente não pode sentir é que somos vítimas, ou seja, eles nos abduzem. Eu tenho aqui uma outra versão de uma outra pessoa que conhece esse universo, sabe o que são os Greys, está denunciando, está contando aí nos seus livros vários segredos a respeito do Criador nesses últimos dias, está aí expondo tanto Loja Negra como Loja Branca, tanto os aliens que se acham anjos de luz, ou filhos deles, não sei, e como os outros que trabalham direto com o terror, com a escuridão e com o caos. Ele está aí tanto expondo um contra o outro e falando de Yahushua e dos segredos que Yahushua mostra para ele em sonhos, em visões, em projeções que ele entra também, né? Mas as projeções astrais que acontecem com ele são mostradas para ele a verdade sobre os alienígenas. E os anjos do Criador falam para ele dos outros segredos, das outras coisas do universo e mostra para ele a verdade sobre seres de outros mundos, sobre os universos, os vários universos, sobre o que são esses seres que se fazem passar de anjos de luz, dos outros que agem como a esquerda nas trevas, né? Que é por isso que nós temos o Yin Yang hoje, né? E ele explica muito bem essa guerra entre a falsa luz e as trevas, essa guerra do Yin Yang, da direita e da esquerda, do azul e do vermelho, né? Que a gente conhece bem. Ele explica de uma forma que eu nunca consegui compreender tanto, à luz das escrituras, dos apócrifos, toda essa questão de mundos e dimensões e de seres de outros mundos, combinando ali com as coisas da escritura, sem sair das coisas da escritura. E eu estou trazendo essas informações para vocês porque para mim fez muito sentido. Agora, se o que esse autor, com tanto, mas tanta coisa que ele já escreveu, que eu estou sempre estudando e procurando confirmações dentro da escritura, dentro dos apócrifos, dentro de outras literaturas, e eu estou sempre confirmando as informações que eu leio nos livros dele. E se você achar que não deve confiar, é um direito que cada pessoa tem, né? Por que ele sabe de tudo isso? Porque ele também tem experiências fora do corpo. A diferença
é que ele não recebe orientações nem da loja branca nem da loja negra. Na verdade, ele está expondo os dois lados. Muitos médiuns recebem canalizações da loja branca, o lado light dos anjos caídos. Outros são explorados pelos seres do caos, os reptilianos, Anunnakis, os próprios Greys, que servem os dois lados. E ele, neste caso em específico, tem sido mostrado para eles a verdade desses dois lados, como, mesmo que de formas diferentes, os dois trabalham para os seus próprios objetivos, não trabalham para o Criador e nem em prol do Criador. Enquanto ele divulga as coisas do Criador, fala que tudo isso é porque existem os 144 mil universos que estão relacionados com as 12 tribos de Achurum, com os 144 mil eleitos aqui da Terra que estão dispersos. Inclusive, como eu já falei em outros vídeos, ele mesmo relatou que existem muitos aqui no Brasil, que quando ele fala de Israel e de Achurum, ele não está falando, ele já falou, eu já li em vários livros dele, que ele não está falando do Israel geográfico, mas assim das 12 tribos espalhadas em toda a terra, que Jacó recebeu esse nome e Achurum, né, que nós temos na nossa Bíblia como Israel, é um nome de fora, porque existem 12 hierarquias que têm o mesmo nome das 12 tribos de Israel. Eu achei isso incrível, essa informação, que por isso que existem os 24 anciões, porque existem as hierarquias do Criador, que têm os nomes das 12 tribos de Israel, e também foi adicionado o nome dos 12 discípulos. E lá em Apocalipse, nós vemos que existem 12 portas com o nome das 12 tribos. 12 portas, que são 12 portais. 12 portais que se relacionam com o nome das 12 tribos que existem primeiro lá nos reinos celestiais e depois se manifestaram aqui na Terra. E tudo isso tem um significado muito grande e simbólico. Então, se esse ensinamento e se essas informações estão chegando para nós hoje, nesses últimos dias em que está prestes a se manifestar os filhos do caos, junto com os filhos dos anjos caídos, que são os Néfilins, que são esses que se fazem passar hoje para muitos médios de anjos de luz. E isso hoje está chegando para nós como expondo a obra deles, mostrando a verdade que está por trás dessas duas egrégoras, dessas duas ordens que são opostas entre si, mas que, quando elas estiverem aqui na Terra, nos primeiros 3 anos e meio, vão governar a Terra em comum acordo de paz, né? Tanto a primeira besta, que é da loja branca, e a segunda besta, que é da loja negra, vão apertar as mãos e vão governar o mundo com 3 anos e meio de paz. Mas depois esse acordo será quebrado. Um vai vir com Maitreya da loja branca, o Mitra, o Cristo loiro das igrejas cristãs, tanto católicas como protestantes, e o anticristo, a segunda besta, que vem como o Messias do Oriente, e eles vão governar a Terra em 3 anos e meio de paz, e as pessoas vão achar que o céu desceu na Terra, mas depois, assim como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Porque, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Estes dois entrarão em guerra e botarão o mundo à destruição. E 1/3 da raça humana vai perecer na guerra deles dois. E enquanto isso, os 144 mil eleitos estarão pregando para as pessoas aqui, as outras pessoas que estarão aqui na Terra resistindo à marca da besta. E muitos ali
serão alcançados. Até que Yahushua venha e intervenha, e pise o lagar da ira, e não só o machado posto à raiz das árvores, mas vai ser o momento dele cortar a raiz das árvores daninhas nessa terra. E aí sim, o verdadeiro reino de luz, o verdadeiro reino de paz vir sobre a terra. Mas não antes que a espada desça, porque primeiro ele é rei de justiça e depois rei da paz. Ele não vem primeiro instaurar a paz, ele vem primeiro com a espada. E doa quem doer, acredite quem não acredite, que Yahweh e Yahushua são amor e por isso eles não têm como fazer justiça. A justiça é uma prova de amor. Todos que essas raças fizeram com os pobres, com as viúvas, com os necessitados, a escravidão, o mal que eles fazem, o jugo que eles nos colocam, dessa vida miserável que a gente vive, no sentido de escravidão, de carga horária de trabalho, escravidão espiritual, física, mental, emocional, de saúde, financeiro, esses bancos que comem o nosso dinheiro, que são injustos, todos aqueles que cometeram injustiça nessa terra, derramaram sangue inocente, a espada de Yahushua vem. E não adianta quem diga que não. Primeiro ele é rei de justiça e depois ele vai ser rei da paz. Se vir um primeiro trazendo a paz, esse não é Yahushua. Que fique aí o recado para vocês. E que esse vídeo logicamente vai ter uma terceira parte, né? Nós estamos aí com o nosso tempo avançado, né? O vídeo pode ficar muito grande, se eu avançar muito ele fica difícil de upar, demora para fazer o upload. Então, nós vamos dar continuidade à terceira parte. Pelo que eu tô vendo, vai ter várias partes de Grace também aí pra gente falar, né? Porque eu já tô com a voz cansada, né? As minhas gengivas estão doloridas, porque eu ainda estou me recuperando da retirada dos sisos, ela tá um pouco demorado. Mas eu tô aqui mesmo assim para gravar os vídeos para vocês, porque vocês precisam saber o quanto antes dessas informações. E quando a gente acabar os Grey, nós vamos começar a falar dos Pleiadianos, a quinta cabeça da besta. E eu vou poder mostrar um pouquinho mais do que tá por trás dessa Pleiadiana que tem canalizado aí essa médium Mônica Medeiros, trazendo muitas mensagens aí para o pessoal adepto aí desses ensinamentos. Como um exemplo, uma amostra, né, do que tem sido feito, do que tem sido pregado, para que vocês fiquem atentos e possam aí advertir aqueles que vocês acham que poderão se dar por avisados. E é isso, pessoal. Nós vamos continuar os nossos vídeos no próximo. Nós vamos continuar aí com a terceira parte, continuando a falar dos Greys. E nós encerramos esse vídeo agora, neste momento. Em breve, estaremos de volta com a terceira parte. Com a terceira parte para vocês, com mais informação sobre esses serzinhos que não tem nada de amiguinhos e camaradas. Ok? Tem muita informação para falar sobre eles ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima. Das mulheres abduzidas e submetidas à hipnose relatavam terem perdido bebês,
estarem grávidas e o bebê sair, mas perdeu o bebê, mas o bebê não eliminava o feto de jeito nenhum. Sonharem que estavam amamentando crianças não totalmente humanas. Então, isso começou a fazer um alarido. A maior casuística mundial de estudo é a do David Jacobs, americano, que escreveu vários livros, entre eles Intruders, que é o livro que mais fala disso. Ele tem uma casuística de mais de 1.600 casos de mulheres e homens abduzidos nos Estados Unidos, estudados por eles. Então, eu posso não concordar com